Alex Garland e Ray Mendoza vão aí se juntar mais uma vez, né, depois do incrível Guerra Civil, mas dessa vez eles vão se juntar aí como co-diretores, né? E um deles, Ray Mendoza, né, é um veterano de guerra, veterano da Guerra do Iraque, ou seja, ele vai contar aí uma história de uma das suas memórias, né, e vai realizar uma homenagem a um de seus amigos que foi ferido em batalha em uma dessas missões, que é justamente a missão que a gente vai explorar nesse filme. E além disso, uma homenagem a todos os veteranos de guerra, obviamente. Cara, assim, juro, eu tô tremendo até agora. Eu não tô zoando. O meu relógio, literalmente no meio do filme, começou a mandar mensagem, tipo, lembre-se de relaxar, porque o filme é muito tenso. Ele é tenso o tempo inteiro, do começo ao fim. O filme aí vai nos apresentar uma missão que ocorreu durante a Guerra do Iraque, como eu falei, vivida por Ray Mendoza, e vai apresentar todo um pelotão, todo esse grupo de soldados, né, que foi fazer essa missão. E o filme vai nos trazer uma experiência extremamente visceral e brutal. E assim, eu já posso garantir pra vocês que a gente vai ter um favorito pro Oscar do ano que vem, tá? Pro Oscar de som, no caso, né? Porque a edição de som e a mixagem de som desse filme é simplesmente sensacional. E assim, meio parecido com o que Zona de Interesse fez, né? Um tempo atrás, que ganhou o Oscar de melhor som, ele usa do som também para contar a história do filme. Os primeiros minutos do filme vocês vão ver que os realizadores, né, eles escolheram fazer um filme bem silencioso. Eles usam o silêncio para contar a história da tensão, fazer um filme muito, muito tenso, com nenhuma trilha sonora, poucos diálogos, apenas os olhares entre os atores e nada mais. E assim, entre esses olhares, entre essas ações de cada personagem, você vai entender um pouco da personalidade de cada um, sem saber muito sobre o backstory deles, mas assim, só entre as interações entre eles você começa a entender um pouco mais sobre eles. E eles usam desse silêncio absoluto para de repente se desprender dele e dar um susto na gente absurdo, com uma sequência absurda no segundo ato, de coisas uma dando errado atrás da outra. E aí ele usa o som de uma forma que eu achei brilhante, que outros filmes de guerra normalmente não fazem, que é para trazer o som, como o som traz a experiência de cada um dos personagens, né? Então você vai ter um personagem que não tá ouvindo nada, então tá tudo abafado em volta dele, ele não consegue escutar. Um personagem que tá com a voz completamente rouca, ele não consegue falar de tão tenso que ele tá. Um outro personagem que tá escutando tudo bem, tá falando mais diretamente, então você vê que o cara não tá tão em choque, ele tá mais focado na missão ainda. Um que simplesmente não consegue prestar atenção por conta do barulho do rádio no ouvido dele, não consegue prestar atenção naquilo. Então ele usa o som para explorar cada um dos personagens do pilotão dessa forma. Eu achei genial isso, é muito diferente do que outros filmes de guerra fazem. E através desses tiros, dos gritos, das explosões e gritos, como eu falei, que não param e é desesperador, o Garland e o Mendoza, eles vão conseguir trazer uma experiência pra gente que é desesperadora. E eles vão conseguir trazer muito bem o que é estar nessa experiência de guerra, o que é a realidade disso, sem romantizar essa situação. E você vê que é um filme muito detalhista, sabe? As frases que eles usam, a forma que é filmado, tudo isso é muito detalhista e você vê que realmente foi feito por pessoas que viveram isso antes. E assim, as performances dos atores são incríveis também, né? Principalmente ali eu dou destaque pro Joseph Quinn, né? Que já tinha feito Stranger Things, agora vai fazer Quarteto Fantástico, e do Will Poulter, né? Que como sempre o cara é sensacional. E você vê que os atores tiveram que ter um treinamento muito intenso para conseguir interpretar aqueles soldados, né? Eles tiveram que realizar vários treinamentos para conseguir se portar como soldado, tiveram que carregar vários e vários quilos de equipamento para se portar como um soldado carregando todo aquele peso. E assim, mas se você prefere um filme de guerra que explore mais a história da guerra, o por trás da guerra, os personagens mais profundamente, já vou te dizer logo de cara que esse filme não é pra você, tá? Esse filme tá zero interessado em explicar a história da guerra do Iraque, o porquê estava acontecendo, se os personagens concordam ou não com a guerra do Iraque, tá? Ali ele vai procurar muito mais explorar o companheirismo do pilotão, aquela experiência visceral através do som e da maquiagem que é absurda por conta do sangue, dos ferimentos, né? Então não é um filme que vai se preocupar tanto com isso, tá? Com a história da guerra. Então se você procura um filme como esse, não posso te recomendar. Mas isso não quer dizer que o filme não é profundo na mensagem dele, tá? Ele, como eu falei, ele mostra sua mensagem através do som. O filme ele se inicia num silêncio completo, né? Mostrando de como
como é aquele país sem aqueles soldados, né? Antes de invadirem aquela casa em que essa missão se passa, né? É uma casa tranquila, uma casa silenciosa, bem arrumada e tranquila, até que esses caras chegam, destroem a casa inteira. E de repente ali, depois de alguns minutos, ele usa o som para simplesmente destruir aquela casa, mostrar o que uma guerra pode fazer com uma casa de uma família, que a família é mostrada o tempo inteiro durante o filme, né? E usa esse som para mostrar o terror da guerra, o terror, os gritos, os sons de tiro e tudo mais. E ao final do filme, o silêncio reina novamente. Só que ali, dentro daquele silêncio, você vê uma casa completamente destruída, uma família que foi completamente destruída por conta da guerra, e também os soldados que voltam para casa completamente traumatizados por toda aquela situação que viveu. Então o silêncio ajuda a contar aquela história para você absorver tudo aquilo e ver aquelas imagens super pesadas que ele está passando pra gente durante aquele silêncio absoluto que acontece ao final do filme. E como eu falei, é som em forma de história.